Boa noite, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as movimentações da minha carteira. Eu não comprei muita coisa ainda, tá? Mas já tive algumas movimentações, né? Como combinado sempre, né? Meio do mês, aí eu trago sempre as movimentações da minha carteira. Final do mês, aí eu trago meus dividendos e a gente vê as alterações que teve e os motivos que fizeram oscilar, né? Teve algumas novidades que eu tive. Vou mostrar primeiro aqui sobre a minha macroalocação aqui nos fundos de investimento imobiliário, né? Esse aqui é o meu alvo, né? E esse aqui é como que está atualmente. Então eu ainda tenho para colocar, né? Em high grade. Middle risk eu poderia tirar, mas eu estou satisfeito mais ou menos com as posições que eu tenho. Tijolo eu acho que eu até posso aumentar futuramente, tá? Vamos ver como que tá. Hedge fund sem reclamações, aqui eu posso até colocar um pouquinho mais, FOF ou Hedge Fund, né? E Fiagro, futuramente o ideal é que eu baixe. Eu coloco uma margem aqui de 2% para ficar mais ou menos, então sem problema. O mais urgente mesmo é esse aqui, que é fundos High Grade. Eles são fundos de papéis, né, de recebíveis, que são um pouco mais seguros, né? Conforme o tempo vai passando, eu vou ajustando aqui o meu alvo. Tá? Eu já tive papel, por exemplo, high yield, mas atualmente eu não me sinto confortável de pôr eles na carteira. Tá? Então, atualmente, essa é a minha alocação alvo e a gente vai indo, a gente vai verificando como que vai ficando e aí eu vou ajustando ao longo do tempo. Né? Essa aqui é a minha alocação por setor, né? Eu tô com bastante fundo de shopping, recebíveis também. Outro, se eu não me engano, é só o RZTR, Fiagro, FOF, Hedge Fund, corporativos, renda urbana, residencial eu tenho um pouquinho, logística, híbrido e patrimônio são ações que eu acredito que podem valorizar ao longo do tempo. Então é bem pouco. Quando a gente olha aqui no consolidado, a gente vê que de patrimônio, né, para aumentar meu patrimônio, sem ser fundo de investimento imobiliário, eu só tenho o Nubank, que eu comentei no outro vídeo, e a Allos, tá? A Nubank eu achei interessante comentar uma coisa que eu achei interessante. A Tupperware, a empresa Tupperware, né, ela é sediada nos Estados Unidos e ela pediu recuperação judicial porque ela tinha muitas dívidas que ela não estava conseguindo pagar. Ela já tinha feito um cronograma de pagamento, né, que ela não conseguiu cumprir e entrou com o RJ. E uma das coisas que eles apontam, né, aqui é uma matéria do UOL, falando sobre as dificuldades que eles encontraram, né? Uma delas que eu deixei em destaque é essa aqui. Tupperware perdeu popularidade entre os mais jovens. Enquanto no passado seus produtos eram referência, atualmente a empresa enfrenta dificuldades em competir com marcas que se adaptaram melhor às novas demandas do mercado. Esse da popularidade entre os mais jovens eu achei bem interessante, porque reflete como que a empresa ao longo do tempo ela tem que meio que se renovar, né? E a Tupperware ela ainda tem muita força, mas principalmente com um público com uma idade maior. Por isso ela começou a ter problema de vendas, né? Quando eu olho aqui, né, no Nubank, eu vejo uma situação oposta, né? Eu vejo que os mais novos, essa nova geração, né, eles tendem a digitalizar muita mais coisas, né? Eles não têm interesse em ir no banco resolver essas coisas, não têm o costume. Um dia desse, na semana passada, por exemplo, eu tive que ir no Banco do Brasil, porque meu aplicativo ele atualizou e simplesmente ele não permitia mais eu acessar pelo aplicativo. Eu tive que ir lá no banco, passar pela fila e foi impressionante como a maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas muito mais velhas, né? Eu sinto que os bancos, eles precisam se renovar, né? E o Itaú, ele segue, né? Como ele é um grande banco, né? Ele teve o IT, aí depois ele tem o Ion. O Ion é a corretora, né? O IT era o banco digital, né? Então é bem interessante como eles têm que fazer essa renovação de maneira muito natural, né? E o Nubank, eu vejo esse potencial neles, porque por mais que atualmente sejam os mais novos, né, quando a gente for passando o tempo, né, esse pessoal que é mais novo, a renda geralmente vai subindo ao longo do tempo, né? Então é mais um potencial que eu vejo e que eu achei interessante trazer, tá? A notícia
da Tupperware é até antiga, é do ano passado, se não me engano, de setembro do ano passado, mas eu achei interessante, eu estava lembrando disso e eu achei legal comentar também. A Alus não tem muita novidade por enquanto, ainda vejo bastante oportunidade neles, e a novidade principal é a minha entrada forte no PLCR. Vamos ver as movimentações do mês. A partir do dia 31, né, eles já são meus novos aportes. Então você vê que eu entrei um pouquinho mais forte em Alus, Nubank eu comecei comprando, aumentei posição, conforme o tempo for passando, e o preço para mim eu julgar continua atrativo, provavelmente eu vou aumentando posição conforme a minha própria meu próprio objetivo ele permite, né? Porque o meu objetivo até o final do ano é conseguir um dividendo de 750, né? Esse mês eu acho que eu vou chegar bem próximo de 700, mas eu acho que ainda não vai chegar em 700 ainda não, tá? Então vamos lá, dos fundos de investimento imobiliário. Eu comprei 10 do PLCR, 2 do AFHI 11, né, que é um fundo de recebíveis middle risk, FIGS, que é um fundo de shopping passivo, mais do FHI e mais do PLCR. PLCR eu já fui muito crítico, eu já tive em carteira, já vendi eles e eu era muito crítico em relação ao giro de carteira deles. Se você dá uma olhada neles, né, você vai ver que ele tem uma posição muito grande em caixa, né? Deixa eu pegar aqui para a gente dar uma olhada. Aqui. Ele tem 10% em caixa e ele também tem 5% no LCI, que é praticamente caixa, tá? Que está rendendo 97,09% do CDI. Só que eu vi uma explicação do Rodrigo Medeiros nesse final de semana. Para quem não sabe, eu pago o acesso ao Desmistificando FIIs, do Rodrigo Medeiros. Então lá tem os relatórios semanais e além dos relatórios, ele tem um plantão de dúvidas. No último plantão de dúvidas, ele dá uma explicação que eu achei bem interessante. Ele falando que o PLCR é um fundo que ele quer ser high grade, né? Ele quer investir, né, com baixo risco. No momento atual, é muito mais complicado de eles fazerem essa alocação, porque com juros elevados, empresas, né, boas, seguras, que não têm compromissos de curto, médio prazo, eles geralmente não fazem emissão de dívida nesse momento. Então o PLCR teve essa dificuldade. E eu realmente estava comparando ele com meus fundos que eu tenho, high yield, né? High yield não, middle risk. Era meio injusta essa comparação. Então, depois que ele falou isso, eu fui mais compreensivo. E assim, eu comprei eles, vou ser bem sincero, né? Aqui quando eu comprei eles é porque eu precisava de um fundo mais seguro, né? De recebíveis na minha carteira. E não tinha outro, mas eu comprei bem desgostoso. Depois, ao longo da semana, eu fui vendo que fazia sentido. E aí eu até comprei mais um. Provavelmente ela vai ser uma posição relevante na minha carteira. Provavelmente eu vou comprar um pouquinho mais. Eu já tive eles, tá vendo? Já até saí um pouco no prejuízo na última vez que eu tive eles. Eu não lembro exatamente por quê, mas provavelmente era para alguma oportunidade que eu via e que eu achei interessante. De qualquer forma, eu recoloco ele na carteira e provavelmente vou aumentar a posição, entendendo que no preço atual ainda é oportunidade. Lembrando que o valor patrimonial dele é de R$ 91,00 atualmente. Então a gente vê que ele já está com um descontinho ainda interessante. Mesmo sendo bem seguro, ele está pagando pelo valor da cota R$ 12,34. Lembrando sempre que isso não é recomendação de compra nem de venda. Eu estou explicando o racional de um investidor, né, para investir. O meu investimento ele parte de algumas premissas que, se não darem certo, se não concretizarem, né, eu sou responsável o suficiente para entender e para assumir as eventuais perdas que eu posso ter no caminho, né, no investimento. Então, não invista se você não sabe o que está fazendo, tá? Leia o relatório gerencial. Eu vou comentar mais uma coisinha aqui sobre ele, baseado no relatório gerencial, né? Eles não têm taxa de performance, o que eu acho legal, além de que a taxa deles eu ia falar que é alta, mas não é que é alta, né? É que alguns eles têm uma taxa menor, né? Então eles têm uma taxa assim interessante no mínimo, né?
aplicações financeiras está rendendo, porque ele tem muito caixa, isso é normal. Eles têm um LTV bem confortável, né, na maioria dos casos. Diversificação da carteira, você vê que é tudo tirando o caixa, o LCI, né? Todos são 3%, tá vendo? É bem diversificado em relação ao devedor. Securitizatora também, eles diversificam. É um fundo bem high grade, né? Que eu acho um fundo bem seguro. E como eu estava precisando de um, eu achei interessante colocar ele na carteira. Acho que é isso. No final do mês, eu vou comentar dos meus dividendos e eu também comento do que eu comprei também, tá? Porque eu não coloquei muita coisa ainda, eu tenho bastante coisa em caixa, principalmente porque eu fui recebendo os dividendos, né? E eu ainda não aloquei. Então, provavelmente eu vou comprar, né, ao longo dessas semanas. Lembrando só mais uma coisa, eu comprei no último dia, né? E aí eu já vou receber esses 99 centavos, são 10 cotas que eu comprei, então eu vou receber dele R$9. Sempre na Datacom, ou quase sempre, é muito comum o fundo, o valor dele aumentar, né? Então você vê que ele chegou aqui no pico, né? Então provavelmente ao longo das semanas ele vai caindo e eu vou esperar um pouquinho para ir alocando um pouquinho mais no PLCR, tá? Eu também estou aguardando um pouco para ver algumas movimentações, né? Porque tá bem volátil as ações, né? Os fundos de investimento imobiliário nem tanto, mas as ações, né? A Alus e o BDR do Nubank, eles estão bem voláteis, né? Então, aos pouquinhos eu vou aumentando minha posição, sem perder o meu foco de garantir os 750 até o final do mês. Acho que é isso. Se ficou alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Se você gostou mais ainda, clique no sininho para você receber as notificações, se inscreva no canal e vamos que vamos, gente. Um ótimo dia a todos e tchau!